Olá, boas-vindas à nossa aula 3 do nosso curso sobre diversidade, equidade e inclusão, comigo, simplesmente Mirelle. Na aula de hoje, vamos desvendar o complexo significado e conceito da palavra privilégio. Privilégios são vantagens sociais e econômicas e políticas que algumas pessoas desfrutam simplesmente por pertencerem a certos grupos sociais, como raça, gênero, classe social ou orientação sexual. Reconhecer e entender nossos próprios privilégios é essencial para construirmos uma sociedade mais justa e inclusiva. Mas antes de avançarmos neste tema, vamos à minha autodescrição. Meu nome é Mirelle Santos, meu pronome é ela, sou uma mulher de pele branca, cabelos cacheados e loiros na altura dos ombros, tenho olhos verdes e uso óculos. Agora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Vamos começar explorando os diferentes tipos de privilégios e como eles se manifestam em nossas vidas. Por exemplo, vamos falar sobre o privilégio racial e o privilégio de gênero. O privilégio racial é um conceito que descreve as vantagens sociais, econômicas e políticas que pessoas brancas, como eu, desfrutam simplesmente por causa da sua raça. Isso se manifesta de várias maneiras em nossas vidas. Por exemplo, acesso a oportunidades. Pessoas brancas têm acesso facilitado a oportunidades educacionais e profissionais. Elas podem ter muito mais acesso a escolas de alta qualidade, programas de treinamento e empregos bem remunerados. E também a indicações e patrocínios. Patrocínios de quê? Patrocínios de pessoas às suas carreiras para que elas possam ascender em suas vidas. Tratamento pela justiça. Estudos mostram que pessoas brancas recebem tratamento diferenciado pela justiça, nem precisaria de estudo, né? Em comparação com pessoas de outras raças. Isso pode se manifestar na forma como são tratadas pela polícia, pelo sistema judiciário, pelo sistema prisional e até mesmo nas sentenças recebidas por crimes semelhantes cometidos. Com relação à representação na mídia, pessoas brancas têm uma representação maior e mais positiva na mídia em comparação a pessoas de outras raças. Isso influencia na forma como as pessoas são percebidas pela sociedade em geral. E gera uma tremenda falta de representatividade para outros grupos e afeta diretamente as suas oportunidades de emprego, de moradia e educação, que são, no geral, superiores às pessoas brancas em relação a outras pessoas. Já quando a gente fala de privilégio de gênero, tem a ver... Neste quesito, é importante a gente entender o papel da mídia quando ela reforça que pessoas brancas estão sempre em posições de destaque e de poder em todo e qualquer programa, filme e novelas em geral. E pessoas negras estão sempre em papéis de serviçais, papéis de criminosas ou de relacionados a uma promiscuidade sexual, entre outros papéis. Então, quando isso é reforçado diariamente na mídia, isso se torna uma realidade, digamos assim, no meio social, uma vez que as pessoas começam a entender no seu subconsciente que aqueles são os lugares separados para as pessoas brancas e aqueles são separados para pessoas de outras cores, especialmente as pessoas negras. O privilégio de gênero refere-se às vantagens que homens têm em comparação às mulheres, simplesmente por causa de seu gênero. Aqui estão algumas maneiras pelas quais isso se manifesta. Disparidade salarial. Homens muitas vezes recebem salários muito altos do que mulheres pelo mesmo trabalho ou trabalho de igual valor. Isso reflete não apenas na disparidade econômica, mas também em uma desvalorização do trabalho feminino. Subrepresentação em cargos de liderança. As mulheres são frequentemente subrepresentadas em cargos de liderança em organizações e instituições. Isso pode ser resultado de preconceitos de gênero, estereótipos ou barreiras sistêmicas que impedem o avanço das mulheres em suas carreiras. Na realidade, isso não pode ser. Isso é resultado de preconceitos de gênero. Percepção das responsabilidades em casa. As mulheres, muitas vezes, enfrentam expectativas sociais e culturais de que devem assumir a maior parte das responsabilidades domésticas e de cuidado, mesmo quando também estão trabalhando fora de casa. Isso pode criar uma carga desproporcional de trabalho e limitar as oportunidades das mulheres de alavancarem suas carreiras. Ao explorar esses tipos de privilégios, é importante reconhecer que eles não são determinados apenas pela raça ou gênero de uma pessoa, mas também são influenciados por outros fatores como classe social, orientação sexual, habilidade, presença de deficiência, ausência de deficiência e muitos outros. Reconhecer essas disparidades é o primeiro passo para enfrentar o privilégio e trabalhar para construir uma sociedade mais justa e inclusiva para todo mundo. Agora vamos falar sobre as estratégias para reconhecer e enfrentar privilégios. Após entendermos os tipos de privilégios, é crucial discutir estratégias para reconhecer e enfrentar os nossos próprios privilégios. Isso envolve uma profunda autorreflexão e a disposição de questionar as nossas próprias experiências e privilégios. Devemos ter abertura ao feedback de outras pessoas e termos disposição a confrontar as injustiças que podem surgir de nossos privilégios. Além disso, é importante usar nossos privilégios para promover a equidade e a inclusão em nossas comunidades, ampliando vozes marginalizadas e defendendo mudanças sistêmicas, considerando a importância da autorreflexão e da ação para promover a equidade e a inclusão. Enfrentar os nossos próprios privilégios requer uma autorreflexão profunda e honesta sobre as vantagens sociais, econômicas e políticas que possuímos simplesmente por pertencermos a certos grupos sociais. Isso envolve questionar as nossas próprias experiências e reconhecer as áreas ou nós podemos ter recebido benefícios injustamente devido a fatores como raça, gênero, classe social, orientação sexual e habilidade. Essa autorreflexão pode ser desconfortável e desafiadora, e sempre é, mas é essencial para o crescimento pessoal e para criar uma maior consciência de nossos próprios privilégios.
Devemos, quando falamos em privilégios, ter sempre abertura ao feedback das outras pessoas, especialmente daquelas que pertencem a grupos marginalizados ou que têm experiência diferente da nossa. Ouvir atentamente suas perspectivas pode nos ajudar a entender melhor como nossos privilégios podem influenciar nossas interações e decisões, bem como a reconhecer as injustiças que podem surgir desses privilégios. Ter essa disposição para receber críticas construtivas e aprender com elas é fundamental para o processo de enfrentar e desafiar os nossos próprios privilégios. Além disso, é importante usar os nossos privilégios de forma responsável e consciente para promover a equidade e a inclusão em nossa comunidade. Isso pode envolver ampliar vozes marginalizadas, criar oportunidades para aquelas pessoas que foram historicamente excluídas e apoiar iniciativas e políticas que visam reduzir disparidades e injustiças sistêmicas. Reconhecer privilégios e usá-los para o bem comum pode contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva para todo mundo. Quando enfrentamos os nossos próprios privilégios, passamos por um processo contínuo e desafiador, mas é essencial para promover a justiça social e a igualdade de oportunidade. É importante liderar pelo exemplo, demonstrando um compromisso genuíno com a autorreflexão, o diálogo aberto e a ação para demonstrar e desafiar os privilégios de todas as suas formas. Enfrentar os nossos privilégios também significa ter a disposição para confrontar as injustiças que podem surgir a partir dos nossos privilégios. Ou seja, estarmos em posição de privilégio, com certeza, significa ter alguém em uma posição de opressão. Isso pode envolver reconhecer e denunciar situações de discriminação, preconceito ou marginalização em nossas comunidades, locais de trabalho e instituição. Chamar a atenção das pessoas em relação aos nossos privilégios e colocar essa atenção em benefício de pessoas que não as têm é fundamental para a construção de uma sociedade mais equânime. Parece utopia? Parece. É possível? É. O que se necessita? Intenção. E devemos ter essa preparação para agir em solidariedade com aquelas pessoas que estão sendo prejudicadas e usar a nossa voz de posição de privilégio para defender mudanças sistêmicas que promovam a equidade e a inclusão de todas as pessoas. De forma honesta e corajosa. Isso requer uma profunda autorreflexão e disposição para questionar as suas próprias experiências e vantagens sociais. A gente deve ter essa disposição para confrontar as injustiças que podem surgir, inclusive por conta dos nossos privilégios em detrimento a outras pessoas. E a receber o feedback de pessoas que possam ter um impacto, receber o impacto do nosso privilégio. Pessoas que foram prejudicadas em detrimento a nós. Já pensaram sobre isso? Somente quando a gente enfrenta ativamente os nossos próprios privilégios, nós podemos verdadeiramente construir uma sociedade mais justa e mais inclusiva para todo mundo. Eu quero lançar aqui um desafio para você. É hora de você dar o primeiro passo nessa simples conscientização, sair dessa simples conscientização e dar o primeiro passo em direção a essa sua autorreflexão. E para isso, desculpa, balancei aqui a câmera, e para isso eu vou te dar algumas perguntas que eu gostaria que você refletisse sobre elas, que você se orientasse a partir delas e trouxesse essa autorreflexão para a sua consciência. E se você quiser, eu amaria receber as suas respostas. Pode ser no TikTok, no Instagram, no LinkedIn, sempre de forma privada ou pública, se você preferir. Primeira pergunta. Cite alguma situação, pelo menos uma, em que você percebeu o impacto do seu viés inconsciente em relação a alguma outra pessoa. Como seus próprios privilégios podem ter influenciado ou de fato influenciaram as suas experiências e as oportunidades que você teve até hoje na vida. Quais ações você pode tomar e que você pretende tomar para reconhecer e minimizar o impacto dos seus vieses e dos seus privilégios? O que está ao seu alcance para trazer mais inclusão e mais equidade para os seus ambientes, para o seu ambiente de trabalho, para a sua faculdade, para o seu clube, para a sua família? Como você pode contribuir para que este ambiente em que você habita seja um ambiente mais equânime entre todas as pessoas? Que essas perguntas nos façam realmente refletir, nos inspirem a continuar aprendendo, crescendo e agindo em prol da justiça e da igualdade. Eu agradeço demais a sua presença nessa aula e o seu compromisso pela construção de um mundo melhor e mais inclusivo e mais equânime. Mas antes de encerrar, eu vou pedir para que, se você achou esse conteúdo relevante, impactante, e se de alguma forma te fez sentido, que você compartilhe ele com o maior número de pessoas possíveis, porque só assim ele pode chegar aonde ele puder e tiver alcance de chegar. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso já. Além de apertar o sininho, clica aqui, aperta o sininho, aperta o botão inscreva-se, faça o kit completo para que você não perca as próximas aulas. E se você quiser revisar as anteriores, estão todas aqui na minha playlist. E não se esqueça, por favor, me siga no TikTok, no Instagram e aqui no YouTube, @simplesmente Mirelle, e no LinkedIn, Mirelle de Araújo Santos. Foi um prazer estar aqui com você e ter esse privilégio de compartilhar esse conteúdo contigo. E eu te espero na próxima aula. Muito obrigada. Tchau.